Olá! Continuando com a série Evolução dos Modelos Atômicos, onde nos vídeos anteriores vimos desde os primórdios do estudo da matéria e a criação da palavra átomos proposta por Leucipo e Demócrito 2.500 anos atrás, até a criação propriamente dita do primeiro modelo atômico proposto por Dalton em 1808. O primeiro modelo atômico de Dalton se mostrou extremamente satisfatório para explicar as realidades até então. Porém, quando novos experimentos demonstraram a natureza elétrica da matéria, um problema foi evidenciado nesse modelo: a sua indivisibilidade. Mas isso é assunto para a gente ver depois da vinheta. Esse é o modelo de Dalton. Ele realmente se parece com uma bola de bilhar. Ele é esférico, maciço e indivisível. Porém, os experimentos realizados por J.J. Thomson demonstraram que ele não era indivisível. Muito pelo contrário, ele era capaz de emitir partículas carregadas eletricamente. Por isso foram batizadas de elétron. Mas, antes de falarmos da natureza elétrica da matéria e dos experimentos de J.J. Thomson, primeiro precisamos entender a relação do ser humano com essa força maravilhosa, chamada de eletricidade. A forma como os seres humanos se relacionam com a eletricidade pode ser dita muito antiga, mesmo que a tenhamos entendido há pouco tempo. Um dos fenômenos mais espetaculares da natureza, sem sombra de dúvida, são os relâmpagos, que nada mais são do que descargas elétricas de altíssima intensidade que ionizam o ar ao longo de seu percurso, criando um plasma superaquecido que emite radiação eletromagnética, parte da qual é vista na forma de luz, que é o relâmpago propriamente dito. O homem primitivo já o admirava e atribuía a natureza dos relâmpagos às manifestações divinas. É da natureza humana atribuir ao místico e ao sagrado tudo aquilo que não entende e o maravilha. O que entre o meio acadêmico costumamos chamar de deuses das lacunas, ou seja, quando não entendemos algo, em vez de nos debruçarmos à procura de explicações acerca de sua natureza, preferimos o caminho mais curto, o da divinização. Assim, tudo que não pode ser explicado é obra de Deus, o que torna essa forma de pensar hilária, uma vez que quando descobrimos o seu mecanismo natural, costumamos ouvir de quem pensa dessa forma a seguinte frase: Deus trabalha de forma misteriosa, ou ainda, não é dada ao homem entender os mistérios divinos. Eu particularmente acho mais interessante a seguinte frase: Deus é responsável pelas leis que regem a natureza, pois Ele as criou. Essa forma de pensar, ao menos, é mais inteligente, pois adia o confronto da explicação. Esse só ocorrerá se um dia a ciência descobrir o mecanismo pelo qual surgem as leis e o próprio cosmos. Como eu gostaria que a investigação no universo e tudo que nos cerca fosse tão simples quanto em escolher entre materialismo e criacionismo, como em dizer que tudo é obra do Criador ou tudo é obra do acaso. Não. Cada vez que desvendamos novos mistérios do universo, percebemos que as coisas não são tão simples quanto preto e branco, certo e errado, um lado ou outro. Aparentemente, o universo é muito mais complexo do que nossa imaginação sequer pode sonhar. E foi sonhando em desvendar uma das forças mais misteriosas da natureza que nossa história começa com Francis Houseby. Imagine nosso mundo sem eletricidade. Como ele seria? Certamente sombrio e frio, e muito provavelmente um lugar solitário. De certa forma, seria como o início do século XVIII, justamente onde começaremos. Esta é a Sociedade Real de Londres, uma instituição destinada à promoção do conhecimento científico, fundada em 1660. Para ser um de seus membros, é preciso ter feito uma contribuição substancial à melhoria do conhecimento da natureza, incluindo matemática, ciências da engenharia e ciências médicas. Figuram como seus membros Robert Boyle, Isaac Newton, Charles Darwin, Albert Einstein, entre outros importantes pesquisadores. Em 1705, o novo responsável pelas apresentações da instituição era Francis Houseby, que criou experimentos espetaculares para impressionar os mestres. Em 1705, ele apareceu com um experimento que utilizava essa esfera de vidro. Ele foi capaz de retirar o ar dessa esfera
usando uma nova máquina, a bomba de ar. Girando a esfera e depois encostando a mão na esfera, algo espantoso aconteceu. Uma luz estranha começou a se formar e dançar ao redor das mãos de Francis. Parecia que a luz dançante estava viva. Hoje parece difícil entender como esse experimento foi importante para o entendimento da natureza elétrica da matéria. Mas é preciso lembrar que naquela época, fenômenos naturais como esses eram atribuídos à ação de Deus. Pensava-se da seguinte forma: como pode um mero mortal se intrometer nos assuntos divinos? Isso quase fugia completamente ao entendimento racional da época. Housby proporcionou uma verdadeira revolução elétrica. Antes de Housby, a eletricidade era apenas uma curiosidade, um passatempo menor. Inclusive, a palavra eletricidade deriva desta pequeníssima pedrinha, que é um pedaço de âmbar fossilizado. Esse, quando esfregado nas roupas, ele permite dar pequenos choques. Essa propriedade ela foi primeiramente observada por Tales de Mileto. Daí sugeria a palavra eletricidade, uma vez que em grego, âmbar é elétron. Há de se lembrar que é justamente nessa época que um movimento de extrema importância estava varrendo a Europa: o Iluminismo. Seus partidários acreditavam firmemente em seus ideais centrados na razão como forma de questionar o mundo, em oposição à antiga visão de pensamento religioso. Acabaram deixando como legado a filosofia natural, que deu origem à ciência moderna. No entanto, não foram esses pensadores revolucionários que se interessaram pela máquina de Housby, mas, ironicamente, por ilusionistas, mágicos de rua e trapaceiros de toda espécie. Essas pessoas se intitulavam eletricistas e eram bastante famosos, entretendo a nobreza na época. Stephen Gray, um famoso eletricista, em 1720 demonstrou que a eletricidade se movimentava como um fluido e poderia passar por algumas substâncias enquanto não poderia por outras. Isso levou Gray a dividir o mundo em dois tipos de substâncias: as condutoras, onde o fluido se movimentava livremente como os metais, e as isolantes, que retêm a carga elétrica impedindo-a de se movimentar, como o vidro. Na década de 1730, todos buscavam uma forma de armazenar eletricidade. Era frustrante poder produzi-la, mas quase que imediatamente vê-la se dispersar. Coube a Peter van Moschenbroek descobrir por acaso uma forma de armazenar eletricidade. Moschenbroek utilizou uma garrafa de vidro como essa. Ele pensou de forma literal. Ele encheu a garrafa de vidro com água e utilizou um fio condutor em sua tampa que poderia ser ligado a uma máquina elétrica de Housby. Depois ele colocava a garrafa elétrica sobre uma superfície isolante como essa e aplicava a carga elétrica, mas quase que imediatamente a energia elétrica se dispersava. Um dia, Moschenbroek esqueceu de colocar a garrafa sobre a superfície isolante e manteve-a na mão enquanto aplicava a carga elétrica. Com a outra mão, Moschenbroek tocou na parte superior da garrafa e levou um choque tão forte que quase o matou. No mesmo dia, ele escreveu no seu diário: "É um experimento novo e terrível. Não recomendo jamais que você o repita. Mesmo eu, que graças a Deus sobrevivi, não o repetirei nem por todo o reino da França." O mais interessante é que a energia elétrica foi mantida dentro da garrafa por dias. Logo, essa descoberta se espalhou por todo o mundo e foi batizada pelos eletricistas de Garrafa de Leyden, em homenagem à cidade onde Moschenbroek fez a sua descoberta. A eletricidade é algo verdadeiramente fascinante. Ela pode ser produzida, se movimentar como um fluido e até mesmo ser armazenada. Porém, ninguém fazia a menor ideia do que era eletricidade, nem de onde ela vinha, muito menos se entendia como ela estava sendo armazenada. Algo estranho e misterioso parecia estar ocorrendo. Aparentemente, o choque elétrico na garrafa de Leyden era muito maior quando a energia parecia estar vazando para a Terra do que quando ela estava completamente contida dentro da garrafa.
Compreender parte desses mistérios era algo que um americano estava prestes a tentar desvendar. Benjamin Franklin, um dos líderes da Revolução Americana, via no estudo da eletricidade uma forma de combater a ignorância e o culto aos falsos ídolos. Ferrenho crítico da elite intelectual inglesa, defendia que o fenômeno elétrico era algo universal, que qualquer um poderia estudar e entender. Costumava dizer que, como intelectuais, racionais, igualitários e democratas, poderíamos compreender o fenômeno elétrico sem parecer escravos da magia e do mistério. A diferença de Franklin para os outros eletricistas estava na abordagem. Ele preferia usar a lógica e a razão para explicar o que muita gente pensava ser um fenômeno mágico. Uma pergunta ainda intrigava todos os eletricistas. Por que quando a garrafa de Leyden era segurada na mão, ela retia a maior corrente elétrica do que sobre uma superfície isolante? Por que a energia elétrica se dispersava rapidamente quando era colocado sobre uma superfície isolante? Franklin era um homem de negócios bem-sucedido. Por causa disso, ele percebeu esse problema sob um outro ponto de vista. Para Franklin, a eletricidade poderia funcionar como crédito, ou seja, positivo, ou como débito, que ele chamava de negativo. Segundo Franklin, todos os corpos possuíam uma atmosfera elétrica, ou seja, um fluido elétrico natural. E esse, quando em grandes quantidades, ele chamava de carregado positivamente. Quando em pequenas quantidades, ele chamava de carregado negativamente. Assim, sempre existia a busca pelo equilíbrio, ou seja, as cargas sempre tendiam a se anular. Segundo Franklin, a eletricidade seria uma carga elétrica positiva, buscando anular uma carga elétrica negativa. O que explicaria o mistério da garrafa de Leyden. Conforme a garrafa recebe carga elétrica, uma carga elétrica negativa se acumula no interior da garrafa. Se a garrafa estiver sobre um material isolante, uma pequena quantidade se acumula na água, o suficiente para anular a carga elétrica positiva presente na água. Mas, ao segurar a garrafa enquanto recebe carga, a carga elétrica positiva será sugada da terra pelo corpo dessa pessoa, até se acumular na parte externa da garrafa, tentando anular a carga negativa dentro da garrafa, que passará a acumular mais e mais carga cada vez maior. Isso só ocorre por causa do vidro, que age como um isolante, impedindo que as cargas se anulem. Encostar na parte de cima da garrafa com a outra mão fecha o circuito, permitindo que a carga elétrica dentro da garrafa passe para a parte externa, anulando a carga positiva. A movimentação dessa carga é responsável pelo forte choque que Moschenbroek levou quando descobriu por acidente esse fenômeno. Mesmo com as explicações de Franklin, a natureza elétrica da matéria continuava um mistério. Afinal, de onde vinham as correntes e a carga elétrica? Mas tudo mudaria na década de 1850, quando o talentoso soprador de vidro alemão Heinrich Geissler produziu belíssimas peças de vidro que seriam os precursores da lâmpada fluorescente moderna. Geissler utilizou uma bomba de vácuo para remover a maior parte do ar de dentro das peças de vidro e substituiu por pequenas quantidades de outros gases. Ao passar uma corrente elétrica, algo fantástico aconteceu. Era quase que possível ver o fluxo da eletricidade dançando nas cores. Nas décadas seguintes, melhoria nas bombas de vácuo permitiram que se retirassem cada vez mais ar de dentro das lâmpadas de Geissler. O que levou a uma pergunta pertinente. É possível que a eletricidade atravesse o nada? Ou seja, o vácuo? Essa pergunta seria respondida em 1875 pelo químico e físico britânico William Crookes. Crookes conseguiu desenvolver tubos como esse, com um vácuo bom o suficiente para responder essa pergunta. Ao passar uma corrente elétrica pelo tubo, ele notou um brilho luminoso nas extremidades. Um feixe de luz parecia atravessar o tubo e chegar até o fundo do vidro. O feixe de luz partia do cátodo negativo em direção ao ânodo positivo, por isso batizado de raios catódicos, e foi utilizado por décadas nas TVs de tubo e em monitores de computador. William Crookes
criou as lâmpadas de tubos catódicos, o que permitiu avanços significativos no entendimento da natureza elétrica. Porém, levaria ainda algum tempo para desvendarmos os seus segredos. Apenas em 1897, quando o inglês Joseph John Thomson realizou seus experimentos, que fomos capazes de compreender verdadeiramente a natureza elétrica da matéria. Joseph John Thomson, mais conhecido como JJ Thomson, britânico vencedor do Nobel de Física em 1906 pela descoberta e identificação do elétron. Suas experiências podem ser consideradas o início do entendimento da estrutura atômica. Thomson, assim como muitos outros, se perguntava do que afinal era constituída a eletricidade e de onde exatamente ela vinha. Com essas perguntas em mente, Thomson bolou uma série de experimentos para tentar respondê-las. Utilizando uma lâmpada catódica modificada como essa, Thomson primeiro tentou descobrir se os raios catódicos se moviam em linha reta. Para isso, colocou no caminho do raio uma barreira, como essa cruz de Malta. Caso os raios se movessem em linha reta, formariam uma sombra na extremidade do vidro. Caso contrário, os raios passariam ao redor e não formariam uma sombra. Com esse experimento, Thomson demonstrou que os raios catódicos realmente viajavam em linha reta, uma vez que formou uma sombra na extremidade do vidro. No entanto, uma outra dúvida ainda intrigava Thomson. Teriam os raios catódicos massa? Para isso, ele bolou o seguinte experimento. Ele pegou uma ampola de Crookes e colocou dentro dela uma ventoinha, que é uma espécie de pequeno ventilador. Caso os raios catódicos tivessem massa, eles se chocariam com a ventoinha e provocariam o seu deslocamento, que foi o que realmente aconteceu. A última dúvida de Thomson se referia à natureza eletromagnética dos raios catódicos. Ele queria saber se os raios catódicos possuíam carga. A verdade é que a natureza elétrica da matéria, a qual intrigou inúmeros pesquisadores por muito tempo, foi elucidada por um procedimento bastante simples. Thomson colocou campos elétricos e magnéticos na região externa da ampola de Crookes e observou que, ao serem submetidos a um campo negativo, os raios catódicos sofriam um desvio de sua trajetória, afastando-se do polo negativo e indo em direção ao polo positivo. Assim, Thomson chegou à conclusão que os raios catódicos possuíam carga eletromagnética negativa. Tendo realizado seus principais experimentos, Thomson concluiu que os raios catódicos possuíam massa, se deslocavam em linha reta e tinham carga negativa. Essas descobertas levaram Thomson a deduzir que os raios catódicos eram formados de minúsculas partículas, ao qual ele batizou de elétrons, e essas estavam sendo emitidas da menor porção que formava a matéria, ou seja, do próprio átomo. No entanto, as descobertas de Thomson iam de encontro à teoria atômica de Dalton. Para Dalton, os átomos eram maciços e indivisíveis. Thomson, na tentativa de tornar os seus experimentos o mais claro possível, refinou seu modelo a tal ponto que ele foi capaz de descobrir a carga elétrica de um único elétron e assim provar, sem sombra de dúvidas, a existência do elétron. Thomson não apenas questionou o modelo atômico vigente, mas também propôs um novo modelo atômico que se adequava às suas conclusões. Para Thomson, o átomo seria uma esfera, mas não maciça como propunha o modelo atômico de Dalton. Seria neutro, já que toda a matéria é neutra. Como o átomo apresenta elétrons que possuem cargas negativas, logo deve apresentar partículas positivas para que a carga final seja nula. Os elétrons não estão fixos ou presos no átomo, podendo ser transferidos para outros átomos em determinadas condições. O átomo pode ser considerado como um fluido contínuo de cargas positivas, onde estariam distribuídos os elétrons que possuem cargas negativas. Como os elétrons que estão espalhados apresentam a mesma carga, existe entre eles uma repulsão mútua, o que faz com que estejam uniformemente distribuídos na esfera. Seu modelo atômico ficou conhecido como pudim de passas, ou seja, uma massa positiva, o pudim, recheado de elétrons de carga negativa, as passas.
O modelo atômico de Thomson era muito bom para explicar a natureza elétrica da matéria. No entanto, alguns cientistas da época apontaram algumas incongruências pautadas na teoria da física clássica. Por exemplo, segundo Thomson, os elétrons estariam distribuídos no átomo de forma homogênea e teriam a capacidade de se deslocar em altíssima velocidade. Mas isso deveria emitir radiações eletromagnéticas em comprimentos de onda específico que nunca foi observado. Além disso, segundo a teoria da física clássica, não existe sistema estável baseado em repulsão de mesma carga. E por fim, o modelo atômico de Thomson era ineficaz para explicar algumas propriedades da matéria, como por exemplo, a sua composição e organização. Mesmo com todos esses problemas, o modelo atômico de Thomson foi aceito porque era aquele mais próximo de explicar a realidade, até que seu próprio aluno de doutorado propôs um modelo atômico mais moderno e revolucionário, que se tornou o precursor do nosso modelo atômico atual. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. E se você que está aí agora gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho. E deixe nos comentários que tipo de vídeo você quer nos próximos vídeos, para que a gente trabalhe em um vídeo melhor para você. Muito obrigado e até a próxima.